coisa querida da minha vida, a professora Adriane Faldi, começando um dos tópicos mais queridos para sua prova, que é a parte dos direitos e garantias fundamentais. Então, a Constituição Federal estabelece um título chamado dos direitos e das garantias fundamentais. Mas antes da gente analisar quais são os direitos e as garantias fundamentais previstas na Constituição, a gente tem que saber como que esses direitos surgiram. Então, vem comigo para os slides. Então, a parte da teoria geral dos direitos fundamentais. E a gente tem que entender que os direitos fundamentais, eles não surgiram do dia para a noite. Aqui eu tenho que te contar uma historinha de como surgiram os direitos fundamentais. E foi mais ou menos assim, ó. Você deve lembrar, na época, que se falava do Estado absolutista. Você lembra do Estado absolutista que a gente aprendeu lá na história com a tia Clarice, tia Suzana, minha foi a tia Suzana, professora de história, e ela dizia que o Estado absolutista era aquele Estado em que o rei, ele exercia todas as funções do Estado. Então nós tínhamos um rei, o monarca, e ele era detentor de todo o poder político. Esse monarca, ele governava, ele administrava, ele legislava, ele fazia e acontecia, e se tivesse que julgar, era ele que julgava mesmo conforme a sua própria vontade. E nesse caso eu pergunto para você, você acha que um rei que detém todos esses poderes, ele tende a ser uma pessoa boa, querida com as pessoas, ou ele tende a abusar desse poder? O que você acha? Sim, com o coração falando, o constitucional tem muito disso. É o coração que fala. O que você acha? Cara, você tem certeza que você falou, ele vai abusar, ele vai governar para ele, ele vai fazer as coisas conforme o interesse dele. E era exatamente isso que acontecia na época da monarquia absolutista. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Imagine eu lá na época da monarquia absolutista. Sou sempre eu nas minhas histórias, tá? Você vai entender isso aí mais pra frente. Imagine eu, rainha, na época da monarquia absolutista. Aí eu tô lá, fazendo o quê? Meio cansada da vida, assim, meio à toa, falando assim, ai gente, que tédio, preciso fazer alguma coisa para me distrair. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou dar uma festa. Aí eu olho pro cara que cuida das minhas finanças, que logicamente não sou eu que faço isso, tem uma pessoa responsável pelas minhas finanças, eu chamo o cara do dinheiro lá, tipo um ministro da economia da vida, e falo assim, ei, como é que estão as contas aí que eu quero fazer uma festa hoje? Aí o ministro olha pra mim e fala assim, ei, você não pode dar festa. Eu falo, por que eu não posso dar festa? Porque você gastou todo o dinheiro que a gente tinha. Eu falo, o quê? Eu gastei todo o dinheiro que tinha. Ele falou, pois é, você na última festa torrou tudo. Você dá uma festa de arromba aí e gastou tudo que a gente tinha. Não tem mais dinheiro em caixa, não vai poder dar festa não. Aí eu falo, o quê? Eu sou a rainha. Você acha que vai ter festa ou não vai? Claro que vai, meu amor, eu sou a rainha, eu mando em tudo. Aí ele falou, mas como é que você vai pegar dinheiro? Eu falo, calma. Vou baixar um decreto, fazer um decreto aqui, o decreto da rainha, e vou instituir um imposto. Pode fazer isso? Claro que pode. Não havia limites para mim, eu era rainha, eu fazia o que eu queria. Eu era a própria intervenção divina na Terra. Meu amor, olha o tamanho do poder do rei nessa época. E daí eu falava assim, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer festa hoje. Fica instituído o decreto da rainha, que cria o imposto da festinha. Imposto da festinha? Fica também estabelecido uma alíquota de 100% sobre tudo que estiver sendo vendido na região. 100%? Eu quero que pegue tudo. O que tiver de dinheiro, você vai recolhendo. Aí o cara do dinheiro falou pra mim assim, mas rainha, o povo vai reclamar. O povo vai ficar bravo. Calma. Se ficar revoltadinho ou querer reclamar, pode cortar a cabeça. Cortar a cabeça? Mas não, pode, não quero nem ouvir um piu. Será que eu podia fazer isso? Claro que eu podia. Eu era rainha. Então, eu dizia como é que a coisa ia funcionar, eu estabelecia impostos sem negócio de, pro exercício financeiro seguinte, anterioridade, não tinha esse negócio não. Eu fazia do jeito que eu queria e acabou. E as pessoas cumpriam a minha ordem e era assim que a coisa funcionava. E eu pergunto pra você, o povo tá satisfeito? O povo tá feliz? O povo tá sorridente? Não. O povo tá puto. O povo tá puto. Fala, como é que pode? Eu tô aqui trabalhando, arrecadando meu dinheiro. De repente vem essa louca dessa rainha, vem e confisca. Que garantia eu tenho? Que direito eu tenho contra o Estado? Não havia direitos aqui. E é nesse contexto histórico, então, de uma monarquia absolutista, naquela em que todo o poder estava concentrado na mão de uma única pessoa, que surgem as primeiras ideias de direitos individuais, de direitos fundamentais. E vou te contar mais o que aconteceu.
Nesse período que a rainha ficava lá, loqueando, fazendo as coisas que ela queria, surge uma classe que não tem poder político, mas uma classe que detém um poder muito importante, que é o poder econômico. Não sei se você vai lembrar aí da história, a chamada burguesia. Já ouviu falar da burguesia? Claro que já. O que era a burguesia? A burguesia era uma classe que surge com força econômica, com dinheiro. E eu pergunto para você, aqui entre nós, caiu uma pedrinha aqui, conta para mim. Você acha que o poder político, o poder econômico influencia o poder político ou não? Você acha que o cascalho, a grana, influencia o poder político ou não? Claro que sim! E a rainha sabia disso. Então ela tinha lá os duques, os condes, aqueles que tinham, né, títulos nobres em volta dela. Mas ela queria a grana. A grana de quem? A grana da burguesia. E daí a burguesia olha para a rainha e fala assim: ei, você quer meu dinheiro, rainha? Quero sim. Então o negócio é o seguinte, rainha. Você vai ter que começar a mudar um pouco. Nós vamos ter que criar limites a esse seu poder estatal, ao arbítrio do Estado. O Estado não pode simplesmente ir lá e confiscar meus bens. O Estado não pode simplesmente falar: ah, você não pode reclamar, ficar quieto, vou te matar. Não pode fazer isso. O Estado, ele precisa de limites para que eu possa exercer os meus direitos, as minhas liberdades. E é nesse contexto, então, de se dizer: calma, Estado, não intervenha, pare de abusar desse seu poder, é que surgem os direitos de primeira geração. E veja que a burguesia, ela foi muito esperta aqui. O que a burguesia falou? A rainha falou: não, tudo bem, eu acho que eu tô precisando mesmo de um pouco de limite, eu tô meio assim exagerado e tal, não sei o quê. Mas assim, o que você quer, burguesia? Então, para a gente poder manter essa relação de parceria aí, ó. Aí a burguesia fala assim: rainha, eu quero participar do poder legislativo. Do poder legislativo? É. A burguesia, então, exige o exercício de direitos políticos. A burguesia fala assim: ó, eu quero participar da formação das leis, da formação das normas. Por quê? Porque a rainha e os brother dela só fazia a lei para agradar ela, não é? Só fazia a lei para agradar o quê? A galera que tinha dinheiro já, os nobres, os duques, os condes, e as leis eram feitas para essa galera. E a burguesia fala: não. Nós precisamos de lei que nos proteja. Então, por isso que eles exigiram, naquele momento, foi a participação no exercício do poder legislativo. Ou seja, para que se criassem leis, normas, que estabelecessem limites, então, ao Estado. E é nesse cenário, então, de ascensão da burguesia, de queda do Estado absolutista, então, de queda das monarquias absolutistas, início do chamado Estado liberal, é que surge, então, os direitos de primeira geração ou direitos de primeira dimensão. Veja que os direitos fundamentais, eles são classificados em gerações ou dimensões. Fala geração e dimensão, tudo a mesma coisa. Essas gerações ou dimensões representam o momento histórico em que esses direitos foram criados. Então, os direitos de primeira geração e direitos de primeira dimensão são os primeiros direitos fundamentais que surgem na história. E eles se classificam como sendo direitos civis e políticos. Vamos anotar? Então, os direitos de primeira geração, eles se classificam como sendo os direitos civis e os direitos políticos. O que seriam os direitos civis? Direitos civis são direitos de liberdades. Então, direitos que dizem para o Estado: ei, não faça. Ei, Estado, essa propriedade é minha, não vai sair confiscando, não. Ei, Estado, assegure a minha liberdade de locomoção. Ei, Estado, se você quiser pegar alguma coisa minha, ou se você quiser me condenar a alguma coisa, você tem que me dar o direito de me defender. Você tem que me assegurar contraditório, ampla defesa. Então, são esses direitos que surgem nesse momento histórico. Então, direitos que nós falamos relacionados com o valor liberdade. Então, os direitos de primeira geração se relacionam com o ideal, com o valor liberdade. E são direitos que dizem para o Estado: não faça. Então, implicam em um não fazer do Estado. São classificados como direitos individuais. Então, direito individual. E também pode aparecer na sua prova assim, ó, liberdades negativas. Direitos, portanto, de abstenção.
Então, o que a gente viu até agora? Que os direitos de primeira geração são chamados de direitos civis, porque asseguram as liberdades, liberdade de locomoção, liberdade de associação, liberdade, inclusive, de poder ter uma religião, essas coisas que dizem para o Estado, ei, fica na tua, pare de ser abusivo, pare de ser arbitrário. Esses são os direitos que surgem nesse período, nesse contexto histórico. E o que é importante você ter noção aqui, ó, do período histórico em que eles surgem? Então, vamos anotar aqui as principais características. Esses direitos surgem, então, a partir das revoluções burguesas, das revoluções liberais. O marco histórico aqui que eu estou falando é do século XVIII, ok? Então, revoluções liberais, aqui a gente pode destacar também a ascensão da burguesia, queda, então, fim da monarquia absolutista, não da monarquia absolutista, né? Da monarquia absolutista e o início do chamado Estado liberal. Início do chamado Estado liberal. Aqui uma outra coisa importante que eu também já vi aparecer em prova, falando que esses direitos foram influenciados pelos pensamentos iluministas. Tal do iluminismo. O iluminismo. O pensamento iluminista que marca esse período histórico é aquele pensamento que vem substituir a ideia de se solucionar problemas apenas através da fé, substituindo pela razão. Então aqui surgem os pensadores racionalistas. Aqui a gente vai falar de John Locke, de Descartes, a gente vai falar desses pensadores, Adam Smith, esses são os pensadores desse período histórico. Para a nossa prova, o que você precisa saber? Que os direitos de primeira geração, de primeira dimensão, são os chamados direitos civis e políticos. Quando que eles surgem? Eles surgem dessa revolução, dessa indignação do povo, revolucionado aqui pela chamada classe burguesia, pela burguesia, que diz para o Estado, ei, pare de ser arbitrário, pare de ser abusivo, não faça. Deixe as pessoas livres para que elas possam se relacionar, desenvolver a sua própria economia. Você entendeu isso aqui? Beleza. Documentos históricos importantes aqui, ó, para você. Eu tenho a Magna Carta de 1215, que foi um documento que o rei João Sem Terra, na época, foi obrigado a assinar. Eu tenho o Tratado da Paz de Westfália, o Habeas Corpus Act, aqui o Bill of Rights de 1688, uns falam também 1689, e esses dois documentos são os que mais aparecem em prova. Declaração Americana, de 1776, e eu tenho a Declaração Francesa, de 1789. Então, veja, o povo, ele vai aceitando as coisas. A verdade é essa, meu amor. O povo, ele vai aceitando. Ah, o Estado é arbitrário, a rainha é abusiva. Pois é. Ó, ela tá tirando direitos nossos. Ó, ela tá violando. Ó, ela tá sendo abusiva. E aí o povo vai aguentando. Até a hora, meu amor, que o povo fica puto. O povo se rebela através de revoluções. E foi isso que aconteceu, então, na história da humanidade. Você entendeu? Então, esses são os direitos de primeira geração. Maravilha. Então, os direitos de primeira geração, a gente viu que são aqueles direitos que asseguram aos indivíduos liberdades. E aqui o Estado, então, ele passa a ser um Estado liberal. O que é um Estado liberal? É um Estado que não intervém nas relações econômicas. É um Estado que vai deixar a economia se autorregular. Ele fica ali, olhando e deixa as coisas acontecendo. Nesse momento, isso era sensacional, porque o Estado não era intervencionista, o Estado não abusava, o Estado não restringia direitos, na medida do possível. Só que qual que é o problema, meu amor? O problema é que o ser humano é cruel, não é? Oh, meu Deus do céu, o bichinho para ser ruim é o tal do homem, é o tal do ser humano. E o ser humano, infelizmente, ele não encontra limites. E daí, o que acontece nesse período de Estado liberal? Bom,
Com o liberalismo econômico, o Estado não se intrometendo nas relações econômicas, qual que era a ideia que se pensava na época, né? Os economistas, aqui liderado por Adam Smith, que é um dos grandes liberais daquele momento, ele dizia o seguinte, ele dizia que se o Estado não se mete, as relações econômicas vão existir, as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão produzir riqueza, não é isso? Quando a gente trabalha é que a gente produz riqueza, não é sentado na rede que a gente produz riqueza. A gente produz riqueza fazendo o quê? Trabalhando. E daí o povo vai trabalhar, isso vai gerar riqueza, vai gerar desenvolvimento, e essa riqueza será redistribuída para todos. Então, olha que pensamento, né? Tão bonitinho, todo mundo trabalha, todo mundo gera riqueza e todo mundo se apropria dessas riquezas. Inclusive, ele dizia, Adam Smith, eu me lembro muito bem das aulas disso, que uma mão invisível iria pegar e distribuir as riquezas na sociedade. Então, olha que lindo, eu trabalharia para você, geraria riqueza, produziria dinheiro aqui e você me devolve essa riqueza que eu te produzi através de um salário. E você me paga um salário justo, eu fico bem, fico feliz, você fica feliz e todo mundo fica feliz. Só que não foi assim que aconteceu. O que aconteceu então, professora? Me conta esse babado. Vou te contar o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu a chamada Revolução Industrial, que foi algo muito bom, foi algo muito bom. O que foi a Revolução Industrial que o professor te conta lá? A Revolução Industrial foi aquele período, então, de desenvolvimento tecnológico. Máquina a vapor, coisa moderna, modernidade chegando, então, nos lares das pessoas. E o pessoal, nossa, que maravilha, né? Que coisa querida isso aqui, nossa, sensacional. E daí o que aconteceu? Eu tive uma criação de indústrias. Vamos lembrar aqui como é que a gente trabalhava, como é que a gente fazia as coisas? O homem trabalhava no campo. Então, né? A principal fonte de riqueza sempre foi a agricultura. Então, tinha o pessoal lá no campo e as cidades eram pequenas assim. Com o desenvolvimento industrial, a revolução industrial, o que aconteceu? As indústrias concentradas, então, nos centros urbanos, começaram a ter uma procura grande de trabalhadores que saíam da zona rural e iam para a zona urbana. Em busca de quê? Em busca de melhor qualidade de vida. A verdade é essa, né, meu amor? Nós vivemos buscando uma melhor qualidade de vida. E a gente sabe que, e eu sempre falo isso, que a canetinha é mais leve que a enxada, né? Que a foice, porque vai carpir um lote o dia inteiro, né? Vai roçar um pasto, alguma coisa assim, pra você ver como você vai achar bem tranquilo e bem fácil estudar. Essa que é a verdade. Aí o povo tá lá na zona urbana e fala o quê? Ah, não, vou em busca de melhor qualidade de vida. Ei, você viu que tem um negócio tipo um trem que anda lá e não sei o quê, e parece que até estão falando um negócio de luz. Luz elétrica. E era o babado do momento. O povo sai, então, da zona rural e vai para a zona urbana. Famoso êxodo rural. Legal. Só que qual que é o problema disso? Vou te contar. Tá lá o industrial, o dono da indústria. E ele precisa desenvolver, certo? Ele precisa gerar riqueza. O que ele faz? Contrata pessoas para trabalhar para ele. Legal. E ele devolve essa riqueza produzida através do negócio chamado salário. Legal. Só que daí, vamos imaginar que nesse período, ele pague para o trabalhador dele lá R$20. Estou dando um exemplo para facilitar meu cálculo, que matemática não é minha área. E eu falo assim, então, para você, meu irmão, eu vou te pagar R$20. O cara, não, beleza, então, tá. Aí, de repente, esse cara começa a trabalhar. E começa a trabalhar quanto? Quanto ele aguentar. Por quê? Porque eu sou o dono da empresa e eu estou dizendo para ele que ele tem que trabalhar pelo menos 16 horas, 17 horas. Mas, professora, e limite de jornada? Que limite de jornada? Não tem limite de jornada aqui, não. Não tem. Por quê? Porque os direitos que existiam até esse momento eram os direitos de primeira geração. Aqui só se fala em liberdade, Estado não fazendo. Não tem direito aqui trabalhista, social, não tem nada disso, não. Tá. Então, o cara tinha que trabalhar se ele quisesse aquele emprego. Até porque se ele não quisesse, tinha uma fila de trabalhadores querendo o lugar dele. Aí o que acontece? O cara trabalha muito, muito, por quê? Porque era o que tinha, né? E como é que ele vai sustentar família, filhos, essas coisas? Ele tinha que trabalhar. Aí o cara trabalha, e se tem uma coisa, gente, que muitas vezes nos desgasta, é o trabalho. E daí esse cara trabalhava dia e noite, ali direto, com jornadas absurdas, ele ficava o quê? Doente.
Ficou doente e faz o quê? Ai, professora, não tem problema. Ele vai receber um auxílio doença, ele vai ficar afastado lá pelo INSS. Que afastado pelo INSS, meu amor? Não tinha INSS aqui, não. Não tinha. O cara ficou doente, um abraço, tchau, vai embora. Próximo da fila. E mais, sabe o que aconteceu? Veio tanta gente da zona rural que o empregador, olha que eu falei a maldade das pessoas, o empregador, ele olhou e falou assim, chegou o cara lá da roça. Aí chegou o cara da roça ali querendo trabalhar. Aí o empregador olhou pro cara da roça, viu que ele era muito mais forte, muito mais preparado ali para fazer, de repente, o trabalho braçal, olhou para ele e falou assim, não, ele é mais forte, então eu vou pagar mais para ele? É isso? Claro que não. Ele falou, você veio da roça, né? Você tá procurando emprego? O cara passando fome, com a família ali na porta. Aí ele olha e fala, então o negócio é o seguinte, eu posso te oferecer o trabalho, só que eu vou te pagar 15. Lembra que ele tava pagando 20? Pois é, agora vai pagar 15. Esse 5 faz o que para ele? Vira lucro. E daí aquilo que deveria ser redistribuído acaba virando uma concentração de riqueza. E daí eu tenho uma concentração de dinheiro aqui no industrial e o trabalhador sendo pessimamente remunerado. E daí, claro, né, o cara olhava aquele trabalhador lá que vinha da roça, né, fortão, aquela mão grossa, parece uma lixa, você passa na cara o que é um peeling, porque o cara tá preparado. Olha para aquele trabalhador zona urbana, manda embora. E troca e ainda ganha dinheiro nas costas do outro. E daí o cara até não fica tão doente que nem o outro, e ó, pro industrial, só maravilha, pro trabalhador, só desgraça. Se não bastasse isso, meu amor, dentro desse momento aqui, ó, nós tivemos as grandes guerras mundiais. Grandes guerras mundiais? E quem que vai pra guerra, Teteia? Olha aqui, Patia. Quem que vai pra guerra? Os meninos. Os homens vão pra guerra. E daí as mulheres estavam onde? As mulheres estavam em casa cuidando dos filhos. Essa que era a nossa vida. Ficava lá cuidando dos filhos. Não estou dizendo que tá errado também. Coisa boa também ficar cuidando de filho. Eu que eu digo que se pudesse ficar também muito mais tempo cuidando da minha filha, eu ficaria. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, aquela alegria toda. Tá. Só que o homem foi pra guerra. Ah, professor, não tem problema. O homem vai pra guerra e o Estado vai dar um auxílio guerra para ele. Que auxílio guerra? O Estado não se mete, o Estado não intervém, o Estado tá lá aqui, ó, só liberal. Aí o homem vai pra guerra, só que o industrial precisa de gente trabalhando. Quem que vai trabalhar? As bonitas aqui, as mulheres vão trabalhar. Só que nesse momento, meu amor, não sei se te contaram esse relato, mas nesse momento não tinha escola, creche, porque eu só tinha direitos de primeira geração. Educação é direito que vem agora, direito social. E daí fazia o quê com os filhos? 10 filhos, porque naquela época o povo não media esforço, né? O povo era virado no tendel, né? Hoje que a gente tem distração, Netflix aí, né? Que daí a gente olha pro marido e fala, depois a gente conversa, mas, né? Porque o Netflix tá ali. Agora naquela época não tinha. Era lenha. E daí era 10 filhos, aquela loucura toda, um atrás do outro, a mulher só vivia grávida. Deus o livre, já pensou isso aí? Era assim que a coisa funcionava. E daí o marido foi pra guerra. E ela faz o quê? Ela vai ter que trabalhar. Deixa os filhos com quem? Com o mais velho, que é quem vai criar todos os mais novos. As crianças largadas. E era o que tinha. Isso quando não, às vezes a mulher tinha que levar o filho pra fábrica. Olha só que loucura. Só que daí a mulher foi trabalhar. Lembra que daí ele estava pagando 15 já, não é isso? A hora que chega a mulher para trabalhar, mais fraquinha, mais magrinha, porque, gente, não dá para comparar, né? Pegar uma mulher média com homem médio, não são mais fraco, mais frágil, fisicamente falando, porque é bem claro. Aí o homem olha para ela e fala assim, o dono da indústria, ei, não vou pagar 15 para você não. Se quiser, 7 pila tá bom. Os filhos estão gritando de fome. Faz o quê, moço? Trabalha, né? E se a jornada era de 16, ela vai fazer 18. E ela vai trabalhar na indústria e à noite ela vai trabalhar mais. E ela vai achar alguma coisa para fazer, um bico para fazer, e as crianças vão vivendo do jeito que dá. Porque o importante era não morrer de fome. E o industrial? Rico. Cada vez mais rico. Aí a mulher levava o filho, às vezes, né? Porque às vezes não tinha. Aí liga pra sogra pra deixar com a sogra. Que sogra? Só que às vezes estava lá na roça, ficou lá na roça, né? Porque eles moravam na roça. Não tinha sogra, não.
Aí ligava pra... Aí fazia o quê? Levava, às vezes, a criança lá na indústria. Aí tava lá a criança, imagina a criança. Eu até tô vendo a cena. Chegava pro filho e falava assim, filho, nós vamos comigo pra indústria, tá? Tá bom. Só que nós vamos chegar ao seguinte, você vai chegar lá na indústria e você não vai mexer em nada. É a mesma coisa de falar o quê? Filho, você chega e mexe em tudo. É ou não é verdade? Tá. E levava a criança lá. Chegava a criança, imagina, via aquela fábrica, queria mexer em tudo, queria... Nananana. Nisso chegava o industrial. Já pensou? O chefe. Chegava lá, aquela criança arada, não sei o quê. Que é isso aqui? Você tá maluca? E não sei o quê. Quando mandava embora, olhava pra criança e pensava assim... vem aqui, mocinho. Aperta esse botãozinho aqui, aperta esse preguinho pro tio ver se você consegue apertar. Aperta pro tio ver. Uhum. Aí, mais forte um pouquinho, aperta mais forte. Opa, pode trabalhar. Ah, você quer deixar ele aqui? Bota pra trabalhar. E daí a criança ia fazer o quê? Trabalhar. Trabalho infantil. Jornadas absurdas para crianças. Você tem uma época... Pra você ter uma ideia, nessa época, teve um ato, tipo uma lei trabalhista que foi criada na época, para que a jornada infantil fosse de no máximo 12 horas. Jornada infantil fosse de no máximo 12 horas. Uhum. Aí, meu amor, é aquilo que a tia tá te falando. Aquilo que a tia tá te falando. O povo aguenta, o povo aguenta, o povo aguenta, aí o povo fica puto e o povo faz revolução. E é nesse contexto, então, de concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e de miséria generalizada que o povo emputece, principalmente em decorrência das péssimas condições de trabalho que se tinham nessas indústrias. Quantidade de doença que se proliferou, porque as pessoas ficam doentes, gente. Não se alimenta direito, trabalha muito, fica doente. Fica doente. E daí o que acontece? Revolução. E aqui eu tive, então, as revoluções grevistas, as revoluções trabalhistas, que deram, então, a necessidade de surgir os direitos de segunda geração. Então, os direitos de segunda geração, eles vêm não para o Estado mais não fazer. Agora o Estado precisa mudar a sua posição. Agora se diz para o Estado, ei, as pessoas estão passando fome. Ei, Estado, tá vendo o que estão fazendo na economia? O homem está comendo outro homem, está abusando do outro, não dá para fazer isso. Ei, Estado, nós precisamos de leis e direitos que nos protejam. Eu preciso que você faça alguma coisa. E é nesse contexto, então, de fazer com que o Estado faça, para que o Estado seja um provedor, para que o Estado preste coisas para a sociedade, é que surgem os direitos de segunda geração. Então, os direitos de segunda geração são quais? São os chamados direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Então, veja, é aqui que se fala educação, saúde, trabalho. É nesse contexto de direitos de segunda geração que se iniciam esses direitos de caráter prestacional. Veja que esses direitos, eles não estão mais relacionados à ideia de liberdade, e sim à ideia valor igualdade. Igualdade, claro. Veja que eu tenho uma concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e eu tenho a miséria generalizada. Então, a sociedade está igual ou está desigual? Está desigual. O que o Estado precisa fazer diante de uma situação de desigualdade? Ele precisa dar condições, ele precisa dar direito a essas pessoas aqui para que elas possam estar em uma situação de igualdade. Então, por exemplo, pensando na relação de trabalho, que foi o meu exemplo aqui, que eu acho que é o que mais dá para visualizar esse período histórico. Eu tenho muito dinheiro na mão do industrial e a miséria do trabalhador. Eu preciso dar direitos para que essa pessoa tenha qualidade no seu trabalho. Então, eu estabeleço limites de jornada, eu estabeleço direitos de caráter trabalhista, para que esse trabalhador possa ter uma melhor qualidade de vida e para que um dia ele possa estar em pé de igualdade. Você está me entendendo? Então, esses são os direitos de segunda geração, relacionados, portanto, ao valor igualdade. E aqui a tia vai mais um pouco. A igualdade que a gente está falando aqui é a igualdade material. A igualdade material é aquela que vai dizer que eu posso tratar pessoas diferentes de forma diferente.
Então a gente acha que igualdade é tratar todo mundo igual, mas não é. A igualdade formal é essa, que vamos tratar todos de forma igualitária. Todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal. Só que a igualdade que surge aqui com os direitos de segunda geração é a igualdade material. Ou seja, eu tenho pessoas em situação de desigualdade e eu vou tratar essas pessoas de forma diferente. Eu vou dar coisas, eu vou dar privilégios para que essas pessoas fiquem em uma situação de igualdade. Porque só fazendo isso é que essas pessoas podem ter um pouquinho mais de dignidade. Você está entendendo? Tá. O que a gente pode destacar, então, aqui de contexto histórico e de nomes, igual eu fiz aqui, ó, igual a tia fez nessa partezinha ali, ó. Aqui, os direitos de segunda geração não vão dizer para o Estado não faça. Aqui, eles vão dizer para o Estado faça. Então, são direitos que implicam em um fazer. Pode aparecer na sua prova liberdades positivas. E são direitos que possuem caráter prestacional. Certo? Fazer liberdades positivas e com caráter prestacional. Contexto histórico, que a tia estava te falando, eu tenho a Revolução Industrial. E aqui eu estou aproximadamente no século XIX. Posso colocar aqui, ó, a Grande Guerra Mundial. As revoluções trabalhistas. Ok? Beleza. Esse é o contexto histórico que gerou o surgimento desses direitos de segunda geração. Documentos, então, que a gente tem que saber os principais documentos. Claro que mais detalhes aqui a respeito desses direitos, você provavelmente vai ver isso, sabe onde? Em direitos humanos, se tiver no seu edital. Principais documentos aqui, ó, Constituição Mexicana, de 1917, Constituição de Weimar, né? A gente pode falar no português Weimar, ou Weimar, porque a gente pode traduzir aqui, mas no alemão é a Constituição de Weimar, que é a Constituição Alemã de 1919. Eu tenho o Tratado de Versalhes, de 1919, que cria, inclusive, a OIT nesse período. E no Brasil, nós tivemos a Constituição de 1934, criando, então, aqui os direitos de segunda geração no nosso texto constitucional. Ok? Então, o que a gente viu até agora? Eu tenho os direitos de primeira geração, que dizem para o Estado absolutista, aquele Estado que impõe as coisas, que faz como quer, epa, dá uma segurada, você não pode fazer tudo o que você quer, você tem que ter limites. São direitos civis e direitos políticos, direitos como propriedade, liberdades individuais e direitos de participação política. Aqui se diz para o Estado não faça, deixe as pessoas livres, e por isso ele foi influenciado com base no liberalismo econômico, as ideias iluministas, revoluções burguesas aqui, então, lá do século XVIII. Na sequência, nós temos, então, os direitos de segunda geração. Então, eu tenho o Estado absolutista, que cai e dá início a um Estado liberal. E, na sequência, então, eu tenho os direitos de segunda geração, que nascem dessa necessidade de se revolucionar, dizendo para o Estado, ei, sai da sua posição de inércia e passe a garantir direitos às pessoas. Que direitos? Direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Aqui a ideia não é só da liberdade, aqui a ideia é de igualdade, de se trazer as pessoas a uma situação de igualdade. E é nesse contexto, então, que surge o chamado Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State. Então, o Estado de Bem-Estar Social. Então, agora, o Estado, ele não tem só que se preocupar em deixar as pessoas livres. Não, ele tem que assegurar o liberalismo, sim, mas de uma forma que ele possa garantir às pessoas um mínimo de dignidade, um pouco de bem-estar. É isso aqui, ok? Muito bem, então encerramos esse nosso bloco com os direitos de primeira e segunda geração. No próximo falaremos ainda a respeito dos direitos de terceira, quarta e quinta geração. Não saia daí, te espero lá.